Sejam bem-vindos ao primeiro capítulo da nossa série, onde nós vamos abordar o desenvolvimento infantil. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre o desenvolvimento infantil do bebê de 0 a 2 meses. Bom, antes de mais nada, eu acho importante a gente definir o que é desenvolvimento infantil. Então, desenvolvimento infantil é uma série de aprendizados pelo qual o nosso sistema passa, no âmbito motor, social e cognitivo. Cada vez mais essa criança vai ficando autônoma e independente. Todo esse desenvolvimento ele vai depender da maturação do sistema nervoso central dessa criança. E ele está diretamente ligado ao contexto em que essa criança está inserida, aos estímulos ofertados e às variáveis de cada criança, o que significa se a criança foi prematura, tem uma síndrome ou uma patologia específica. Por isso, hoje a gente vai abordar os marcos do desenvolvimento infantil, que são referências do crescimento dessa criança, e vamos começar a falar do bebê de 0 a 2 meses. Então, pessoal, seu bebê nasceu, ele é considerado recém-nascido de 0 a 28 dias. A gente tem que lembrar que ele estava num ambiente uterino, então era um ambiente aconchegante, quentinho, e ele saiu desse ambiente. Então, ele é um bebê extremamente incoordenado, ele é um bebê que é cheio de reflexos primitivos, ele ainda está nessa flexão fisiológica, o que significa esse bebê é extremamente dobradinho, quadril dobrado, joelhos dobrados, cotovelos dobrados, ele sempre fica nessa posição. Então, nós temos que lembrar que a gente deve oferecer conforto para esse bebê num primeiro momento. Esse bebê, inicialmente, de 0 a 2 meses, como eu expliquei, ele tem muitos reflexos primitivos. E ele tem medo basicamente de duas coisas. Do medo de cair, então ele tem sempre aquele reflexo de Mouro, que é quando ele leva o susto, e medo de som e luz muito alta. Então, nós temos nesse primeiro momento que oferecer esse ambiente aconchegante para o bebê, né, Franco? Isso. Pessoal, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Imagina que você está ali dentro do útero da sua mãe, é um ambiente quente, controlado, onde você recebe toda a nutrição necessária através do cordão umbilical. Tudo está muito bem, até que em um momento aquele útero começa a se contrair, você começa a notar que as coisas estão diferentes, aquilo gera um certo sinal de alerta no bebê. Então, de alguma forma, você vem ao mundo, que seja por uma via natural ou que seja por uma cesárea. Naquele momento, você começa a sentir coisas que você não sentia quando estava no ambiente uterino. Então, você consegue sentir a gravidade, então você começa a sentir como o peso do seu corpo afeta em você. Você começa a sentir a temperatura do ambiente, você começa a ter que regular essa temperatura. E até esse momento o bebê não é capaz de fazer isso. Uma série de procedimentos que são necessários para ver se a sua saúde está bem são tomados. Eles cortam o seu cordão umbilical, você para de receber essa nutrição e você tem que respirar por conta própria. Imagina o ar entrando pela primeira vez nos pulmões, ele entra queimando. Então, eu quero que você veja o quanto esse primeiro momento do parto pode ser angustiante para o bebê, pode trazer ele uma série de problemas. Mas calma, tudo isso pode ser resolvido por uma série de métodos. A gente vai falar um pouquinho sobre esterogestação. Alguns estudos antropológicos sugerem que nós nascemos ainda prematuros, tanto que a gente pode ver isso em termos de independência. Olha um bebê humano e olha um bebê de uma cabra, por exemplo. Então, isso sugere que a gente ainda precisa de tempo para se desenvolver. O bebê humano ele requer muito mais cuidado que o bebê de qualquer outro mamífero. Então, quando a gente decide fazer algum tipo de esterogestação com nossos bebês, nós conseguimos quebrar essa angústia e todas essas dificuldades que o bebê tem. Então, ele vai se desenvolver de uma maneira melhor, porque esse útero externo vai simular todas as condições que esse bebê tinha antes de nascer. Então vai controlar a temperatura, esse bebê vai conseguir ouvir os ritmos, né, da mãe, do pai ou da pessoa que está cuidando dele. Ele vai conseguir controlar melhor a sua temperatura. Então tudo isso vai trazer um conforto, um afeto e uma segurança para esse bebê. E quais são as maneiras, Franco, que a gente pode fazer isso? Então, Bruna, nós podemos utilizar o colo, de fato, para estar trabalhando com esse bebê. Alguns métodos como o sling, a bolsa canguru, todos esses métodos podem ser usados, mas o colo é o principal objeto que a gente pode estar utilizando. Cada um pode oferecer em qualquer momento, né?
O colo oferece uma questão sensorial muito importante com o bebê. A mãe está diretamente ligada a esse bebê, esse bebê consegue ouvir a frequência cardíaca dessa mãe. Com a mãozinha a gente consegue colocar o bebê em contato com a mãe. Isso é extremamente importante, porque nessa fase o bebê ele se identifica com a mãe, ele é único, ele não é um ser separado, ele é a mãe e a mãe é ele. Então, pessoal, nesses primeiros 2 meses de vida, a gente vê um bebê que chora muito e dorme bastante. Eles dormem cerca de 18 horas por dia. A única maneira de se comunicar, do bebê se comunicar, é através do choro. Então, quando o bebê chora, é importante que a gente acolha esse bebê e não deixar a criança chorando no berço, na cama, no carrinho. Vocês lembram que eu falei que o desenvolvimento infantil depende da maturação do sistema nervoso central? Deixar o bebê chorando pode causar grandes problemas nesse desenvolvimento. A gente pode exacerbar todos os reflexos primitivos que existem nesse bebê. E ainda, esses reflexos não vão ser integrados corretamente. Então, quando o bebê chora muito no berço, por exemplo, ele pode estar exacerbando esse moro o tempo todo. E a não integração desse reflexo vai atrapalhar no desenvolvimento infantil, tá bom? Gente, eu vou abordar agora um pouquinho sobre as características motoras desse bebê. No início, o bebê está nessa flexão fisiológica e a gente não vai esticar essa criança. A gente não vai tirar ele dessa posição confortável. O que a gente pode fornecer de muito importante para essa criança? Colocar ele de bruços. Nessa fase, o bebê ele vai manter de bruços, a gente pode colocar ele de bruços na cama, no colo, e aí ele vai estar experienciando essa nova posição. Ele sempre vai estar muito dobradinho, mas a gente vai manter ele nessa posição. Nessa posição, o bebê vai adquirir um controle de cervical ainda maior, ou seja, um controle antero-posterior. Essa posição vai favorecer o fortalecimento da cabecinha desse bebê, ou seja, fortalecendo toda essa região, ele vai estar se preparando para as próximas fases do desenvolvimento motor. Também nessa postura, ele vai sugar bastante esse dedinho dele, ele vai colocar essa mãozinha, a gente vai ter um estímulo sensorial e de sucção muito importante. E outro reflexo primitivo é a sucção. É importante que esse bebê sugue bastante. Então, o amamentar é extremamente prazeroso para a criança. O colocar a mão na boca e sugar essa mãozinha é extremamente prazerosa para ela. O bruços vai favorecer sim essa sucção desse bebê e esse controle de cervical antero-posterior. E o sugar também é muito importante para a formação de todos os tubos digestivos. Pessoal, nesse primeiro momento, o tubo digestivo ainda é imaturo. Imagina que esse bebê saiu do ambiente uterino, recebendo toda a sua alimentação e agora ele precisa aprender a mamar. O primeiro contato, os primeiros contatos do leite materno ou da fórmula que seja com o tubo vão gerar vários reflexos e o bebê ele é extremamente sensível a esses reflexos. Então isso pode causar alguns desconfortos no bebê. Pensa também que os bebês que nasceram por via cesárea, eles não têm contato com a microbiota da mãe. Isso é muito importante no que se trata do sistema digestivo. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que o processo de gestação ou o processo de parto pode gerar tensões e disfunções desse bebê que podem atrapalhar na passagem desse alimento pelo tubo digestivo, trazendo a formação de gases. Isso pode trazer as tão temidas cólicas para o bebê. E por último, o bebê é como se fosse o para-raio da família. Todas as tensões, todos os estresses vividos pelos pais ou pelos cuidadores são captados por esse bebê. E essas captações vão influenciar fisiologicamente no bebê e também vão poder atrapalhar nessa passagem desse alimento. Então, geralmente, alguns dos sintomas que o bebê passaria de uma maneira tranquila vão trazer choros extremos e inconsoláveis, que normalmente a cólica leva a culpa. Importante a gente lembrar que a cólica pode ser algo comum, mas não é algo normal, tanto que nem todo bebê passa por esse quadro de cólica. Então, pessoal, no momento da amamentação, por exemplo, a gente vai deixar um ambiente muito confortável para esse bebê.
É esse momento que a gente tem que verificar se o bebê tem algum tipo de preferência, porque nenhum bebê deve ter preferência. Então, se ele está amamentando e você verifica que tem dificuldade de alimentação em um seio e não tem no outro, você tem que procurar ajuda, um pediatra, um fisioterapeuta para estar avaliando essa sua criança, tá bom? Então, durante o período de amamentação, é importante que você coloque a mão do bebê no seu seio, você olhe no olho do seu bebê, converse com o bebê, lembrando que esse bebê de 0 a 2 meses não tem controle de cervical e a gente tem que pegar a criança com total apoio. Então, a gente sempre tem que estar com as mãos em cervical, em cintura escapular da criança, apoiando a pelve, dando bastante segurança para essa criança. Então, olhar para o bebê nesse primeiro momento é muito importante, já que a visão dele não é muito refinada, né? É uma visão rudimentar, então a gente deve colocar o bebê perto da gente, olhar, conversar, fornecer carinho, amor, ser gentil e confortável com esse bebê. Então, nesses primeiros 2 meses, é isso que a gente deve fornecer. Um ambiente seguro, agradável, banho de ofurô, massagem Xantala, colocar o bebê de bruços, que é o famoso tummy time, que é esse momento do bruços do bebê, e fornecer todos esses estímulos sonoros, de carinho, visuais e conversar com a sua criança. Isso é muito importante para o desenvolvimento motor dela nos próximos meses, tá bom? Bom, esse foi o nosso primeiro episódio. Vem muita coisa por aí ainda, muito assunto interessante sobre o desenvolvimento do seu filho. Então fique ligado, não percam nenhum episódio e até mais. Próximo episódio a gente vai abordar o bebê de 3 a 4 meses.